Após criticar o Ministério Público Estadual, o delegado Flávio Stringueta foi afastado da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Ele criticou alguns benefícios dos promotores, como iPhones e auxílio moradia. E é com o delegado Flávio Stringueta que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Lúcio, Nayara. Boa tarde à população mato-grossense. Delegado, o senhor fez aí críticas pesadas, né? Críticas duras, né? Ao Ministério Público aqui de Mato Grosso. A pergunta é, qual a motivação do delegado Flávio Stringueta? Então, como falei na entrevista com a Rádio Vila Real, eu falei como cidadão, como contribuinte, eu não falei como delegado. O que acontece é que por me conhecerem bem aqui no Estado, as pessoas não dissociam o cidadão, o contribuinte, do delegado de polícia, mas no artigo eu não coloco em nenhum momento delegado de polícia titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Eu falei por indignação, por estar vendo coisas que a sociedade também estava vendo, e depois da repercussão do artigo, verifiquei que era uma indignação ampla de quase toda a sociedade mato-grossense. Eu analiso assim que o fiscal, que é o Ministério Público, quem fiscaliza ele? Na minha visão, eu estava vendo um escracho da instituição, em plena pandemia, concedendo benesses que os demais cidadãos não têm e estão precisando de auxílio. Quando o senhor foi afastado, a Polícia Judiciária Civil falou o motivo, disse claramente, olha, você não deveria ter feito isso, estamos afastando por isso. Foi um pedido do Ministério Público? Em nenhum momento... O senhor entendeu como uma represália? Sim, foi uma punição. Em nenhum momento eles disseram que havia algo do Ministério Público, um pedido do Ministério Público. Eles disseram, sim, que foi em virtude do artigo, que aquilo podia gerar um desconforto entre as duas instituições. E a instituição Polícia Civil é muito dependente do Ministério Público financeiramente, porque o Ministério Público é quem pode promover os TACs, termos de ajustamento de conduta, e escolhe para quem vai disponibilizar o dinheiro. E a Polícia Civil, por não ter orçamento próprio, depende disso. Então foi isso que me disseram. Então chegaram a dizer o seguinte, que o artigo é que originou a saída do senhor desse cargo lá de gerente do grupo do GCCO. Isso. E mesmo se não tivessem dito, né, foi no dia seguinte, né, publicou o artigo num dia, no dia seguinte eu já estava fora, né, fui comunicado. Nem precisava dizer, né. A sua cabeça teve um valor? Então, houve comentários de colegas de brincadeira, obviamente, que por ter 2 semanas depois da minha exoneração do cargo, colegas brincaram dizendo que a minha cabeça custou 30 milhões porque foi o valor depositado na conta da PJC em virtude de um TAC com o Ministério Público no ano passado. É só uma brincadeira, né? Mas pode ser, né? Ah, tá. Foi num tom de brincadeira, sim, né? Quer dizer, de colegas, né? Entre colegas conversando, a hora que foi divulgada a matéria do dinheiro ter sido depositado na conta da PJC, aí, ó, custou 30 milhões a sua cabeça. Além do artigo, o senhor tomou alguma outra iniciativa, por exemplo, nessas críticas aí que o senhor fez e que continua fazendo? O senhor procurou a justiça também para isso ou não? Para denunciar de maneira formal o que o senhor tem dito publicamente? Não. Com relação ao Ministério Público? Sim. Não, eu falei de imoralidades, né? Não falei de legalidade, até porque eles estão amparados pela lei, né? Uma lei que eles mesmos criaram, né? Então não há ilegalidade. O que eu vejo é a imoralidade, eu denuncio uma imoralidade. E a imoralidade é uma coisa subjetiva, né? O que eu penso como imoral, eles estão achando como totalmente normal, né? Como que está a sua situação hoje dentro da polícia Civil?
O senhor falou na entrevista mais cedo que a polícia se apequenou, amarelou diante da situação. Como está a sua situação lá? Eu falei isso e repito, eu falei isso até para os diretores, né? Não falei pelas costas. Falei, olha, nós estamos tornando a Polícia Civil menor agora. A sociedade vai bater duro em cima de vocês, né? Vamos pensar então na instituição agora e não promover a minha saída dessa forma. Ainda que eu não fique no cargo, deveria ser uma coisa mais estudada. E às vezes nem sairia, porque eles estavam com medo de alguma retaliação no Ministério Público. E a poeira podia baixar e não acontecer. Agora, eu estou no que a gente chama de corredor. Quando você fica à disposição da diretoria geral, você não tem nem, você tem a lotação de apenas estar na diretoria, né? Mas não tem atribuição. Ou seja, você não faz nada. E como eu tenho um tratamento, como eu falei, de uma doença grave, autoimune, por decisão da minha médica, vamos ficar em casa, então, ao invés de ficar na diretoria, né? Até porque seria uma situação totalmente humilhante, né? Ficar 8 horas lá sem fazer nada. Delegado, as críticas que o senhor faz ao Ministério Público hoje, pode ter alguma ligação com a investigação daquele que ficou conhecido como a Grampolândia Pantaneira? Não. Até porque é aquilo que eu falei como cidadão, não como investigador, como delegado, né? O que tem a ver é que eu vejo assim, quem fiscaliza o fiscal? O Ministério Público é a instituição de extrema importância para nós, mas tem que investigar, tem que fiscalizar, e fiscalizar a si próprio. E pelo que a gente está vendo ali, não, é uma bagunça, né? Quando se trata de benesses aí. Foi nesse sentido apenas. O Procurador-Geral do Ministério Público deu uma declaração ontem a uma emissora de rádio de que essas críticas que o senhor está fazendo têm um objetivo político eleitoral, de que o senhor pretende ser candidato nas eleições do ano que vem e começou aí a pré-campanha. Procede, delegado? Eu acho que estaria cedo demais, né, se eu tivesse intenções políticas, né? Seria ótimo isso, faltando alguns meses para a eleição. Apenas, como eu disse, foi uma expressão de uma indignação no momento em que acabou de acontecer. Quem criou a oportunidade para eu falar foi o Ministério Público. E aí também foi perguntado hoje de manhã se o meu problema é o Ministério Público. Não, eu acho que eles são um excelente fornecedor de munição para essas coisas acontecerem. Agora não é. Eu só quero fazer um pedido de desculpa, que de manhã eu falei sobre a VI e citei a PGE, mas não é o TCE. Então, só querendo corrigir que eu me... Está tentando aumentar a VI? Que eu me equivoquei com as siglas, né? No momento de pandemia? No momento de pandemia. Então, poderia ser um artigo agora nesse sentido, uma indignação minha com relação ao TCE. Então, basta só que as imoralidades apareçam, como foi dito agora também, em várias matérias, dizendo que está sendo reformado o gabinete do governador. Poderia sair alguma coisa nesse sentido, não é um absurdo? Eu vejo como um absurdo nesse momento. Quantas UTIs que não se montariam com o dinheiro que está sendo gasto ali? Eu não tenho nada contra o Ministério Público, apenas contra as ações deles, que, na minha visão, são imorais. Delegado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, delegado. Obrigado.